Boa noite a todos, beleza? Pessoal daí, tem quantos sobreviventes aí no 3, né? 3 é firme, gente, isso que faz o aluno ser aprovado. Gente, é sério, quem assistir às aulas, menos de 1% das pessoas tem essa capacidade, essa disciplina. Conversei hoje com a Carmen Machado, que é presidente do Sindicato dos Profissionais de Saúde, né? Informações importantes, ela confirmou a banca UFMT, tá? Ela confirmou que é Banco FMT, tá certo? Ela confirmou que o concurso são para todas as unidades de saúde, tá certo? São 7 grandes hospitais, mas todas as outras unidades aí desconcentradas do estado, CEOP, CRIDAC, MT, Hemocentro, MT Farmácia, tá? Interior tem os hospitais, né? E também administrativamente na parte da Secretaria de Saúde. Então é um concurso amplo, tá? Ela está em cima. O governo do estado de Mato Grosso fez um TAC em 2019 com o Ministério Público para a realização desse concurso. Aí veio a pandemia, suspendeu, então agora é a hora de realizar esse concurso. Tá certo, gente? Então aí informação importante para vocês. Então não pode, é assistir aula, tá? É assistir aula, é assistir aula, tá? Então vamos embora, né? Deixa eu arrumar aqui meu computador, estou me recompondo aqui porque eu recebi uma notícia não muito satisfatória, né? Uma notícia aí que... Não, é que eu queria tanto, né? Eu ia assumir, eu iria assumir, claro, eu quero ser professor da universidade, né? Só para situar a galera aí que está aí ó, assistindo aí, eu já trazer um pouquinho, porque falaram que hoje, está no edital que hoje sairia a lista aberta, né? Geral, né? Do professor da universidade. E aí saiu. Eu desde as 5 horas da manhã ali no atualizado. Aí saiu 7 horas e 2 minutos. Falei, não, agora a galera espera um pouquinho. Não vou conseguir dar aula. Eu me conheço. Aí saiu. Eu obtive a maior nota, tá? A maior nota. E aí o seguinte, tá? Eu obtive a maior nota. Eram 3 questões, uma de 20 e 2 de 40. E essa questão que eu errei é de estatuto. Só que eu não errei, eu acertei. Eu fiz o recurso, o cara pegou e colocou improvido. Entendeu? Ele colocou... A questão que caiu, só para você ter uma ideia, eram 2 partes. Uma acertei 100%, que era aquela questão que quando a pessoa é reintegrada, o que acontece com o biscoito que está lá, entendeu? Lembra que eu falei, né? Então essa aí a gente passou para vocês. E a outra questão é a questão da acumulação ilegal de cargos. Tá? Acumulação, eu coloquei certinho. Tá? A única coisa que ele tirou 10 pontos meu, 10 pontos, porque eu não coloquei a palavra notificação. Certo? Notificação, ele tirou 10 pontos, e eu precisava dos 10 pontos, eu precisava de 1 ponto só. Mas eu vou judicializar. Bora, licença aqui, gente, ó. Agora a gente vai começar a estudar licença. Vamos ver, gente, licença faz parte de qual capítulo? Qual título? Não olhe no caderno. Qual título? Título de direitos e vantagens. Não, deveres não. Deveres é o próximo capítulo, né? Então, são direitos e são vantagens e direitos, ok? Licença, o que é licença? Licença é um direito do servidor, tá? Um direito do servidor. Então, temos diversas licenças, né? Vamos lá. Primeiro, licença por motivo de doença em pessoa em família. Tá? Ou seja, tá, o que acontece, né? O que acontece aqui, né? Quando alguém da família está doente, não tem ninguém para cuidar da pessoa em família. Então, o estatuto ele disse o seguinte, que é permitido conceder essa licença. Qual que é o fundamento disso? O fundamento disso é que o Estatuto do Servidor Público valoriza a família.
Tá? Então, quando você se deparar com uma questão de prova, gente, alguma coisa aqui, você tem que colocar isso como um juízo mental, como um juízo de valor. Tá? Então, ele quer valorizar. Professor, o que eu devo saber, professor, sobre o macete, né? Você tem que saber o seguinte, se a licença ela vai ser remunerada ou não. Entendeu? Essa licença aqui, gente, ela é remunerada ou não? Depende do período de licença. A gente vai explicar isso para vocês, né? Então, ó, poderá ser concedida. Outra coisa, ó, poderá ser concedida. Tá? Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral, consanguíneo ou até o 2º grau civil, mediante comprovação médica. Tá? Então, mediante comprovação médica, né? Ok. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social. Então, por isso que ele fala poderá, gente. Então, tem que ter uma análise, tem que ter um processo, tá? Tem que ter um processo, tem que verificar se realmente, né, não dá para conciliar com o serviço. Se der para conciliar com o serviço, não será concedida essa licença. Bacana, né? Pergunta que não quer calar. Professor, essa licença, ela é remunerada ou não remunerada? Depende. Vamos lá, né? A licença será concedida sem prejuízo da remuneração. Esse termo é importante, sem prejuízo, significa dizer que ela vai perceber o quê? A remuneração completa do cargo efetivo até um ano. Tá? Até um ano. 2/3 do vencimento ou remuneração excedente. Esse prazo até 2, tá? Até 2 anos. Vamos lá, o prazo da licença até 2 anos, tá? Então, licença, você tem que saber duas coisas. Eu vou colocar o resumo aqui, gente, ó. Você tem que saber o prazo. Beleza? Qual que é o prazo dela? 2 anos. Ah, hoje tá bonita a sala aqui, né? Cheio de gente, ó. Hoje tá do jeito que eu gosto, hein? Ó, prazo, 2 anos. Ok? Até 1 ano. Até 1 ano, sem prejuízo. Esse sem prejuízo é o quê? Remuneração integral, né? Após 1 ano, né? E 1 ano a 2 anos, qual que é a remuneração? 2/3 da remuneração. Ajuda, não ajuda? Ajuda, né? Então, essa aqui é uma licença para tratamento de doença em família, né? Vamos lá, né? Eu sempre gosto de jogar o Estatuto Federal, né? Aqui, ó. Ainda mais o seguinte, vem comigo. Eu falei para vocês que a presidente do sindicato confirmou conversas, né? Que a banca será a banca da UFMT. O professor da UFMT, ele estuda qual estatuto? O federal. Então, a gente tem que fazer sempre esse vai e volta para a gente ter o conhecimento. Ela falou que o prazo já está atrasado. Aqui é minha, essa aqui? Está atrasado. Que ela tem reunião com o secretário de gestão para cobrar disso, que ela teve já uma reunião com a atual secretária de Estado, que trocou o doutor Gilberto, né? E agora está tá outra secretária, que a secretária prometeu que vai envolver o sindicato no concurso, e o sindicato, na minha opinião, deverá ser membro da comissão organizadora, beleza? Vamos lá. Ó, artigo 83, a licença que trata o CAPT, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses. Olha como é que no federal, né? Então, essa licença é de a cada 12 meses. Então, se ela solicitou esse ano, só daqui 12 meses que ela vai poder solicitar novamente.
por até 60 dias consecutivos não mantida, até 60 dias consecutivos ou não mantida a remuneração do servidor. Por até 90 dias consecutivos ou não sem remuneração do servidor. Tá? Então essas coisas aqui que costumam cair. É diferente do nosso? Muito diferente. Tá? Então isso aqui, por que eu sempre falo, professor, mas por que o senhor está colocando a 8.112? Porque é o base. Tá? Ele é a grande referência. Tá com sono, Davi? É. Vamos lá. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Ok? Afastamento do cônjuge. Tá? Afastamento do cônjuge. Como que é isso, professor? Tá? Afastamento do cônjuge, né? Afastamento do cônjuge. É muito simples, né? Afastamento do cônjuge, ele vai se dar o seguinte. O casal, né, o marido, certo? Ele é transferido. Ele é transferido. Certo? Só que na cidade, no município que é transferido, não tem a repartição do órgão dela, que ela é servidora pública. Certo? E aí? Não é o casal? Então é permitido ter essa licença. Tá? Quais são as duas questões, gente? Quais são as duas questões importantes aqui, né? Ó, quais são as duas questões? Primeiro, prazo. Tá? Prazo e se é com remuneração, né? Vamos lá. Acompanhar, principalmente político aqui, né? Poderá ser concedida licença ao servidor que acompanhar o cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Gente, não é só político, tá? Ó, que for deslocado para o outro ponto do território nacional ou para o exterior. Por exemplo, o servidor, olha que caso legal, né? O servidor ele recebe a missão para representar o Estado na ONU, no exterior. Lá não tem nenhuma outra repartição pública, não é isso? Então o que acontece? A esposa poderá acompanhá-lo, né? Qual que é o prazo? Qual que é a remuneração? Está aqui. Prazo indeterminado. Indeterminado. E é sem remuneração. Como assim prazo determinado? Até quanto durar esse deslocamento, né? A licença será com prazo indeterminado e sem remuneração. Ah, professor, não é justo sem remuneração. Como? Como assim não é justo, né? Já vai estar a garantia de não perder o cargo, isso aí já é um benefício gigante. Na hipótese do deslocamento que se trata este artigo, o servidor poderá ser lotado provisoriamente em repartição da administração estadual direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividades compatível com seu cargo com remuneração do órgão de origem. Tá? Com remuneração do órgão de origem, né? Então, o que é isso aqui, ó? Deslocamento que trata esse artigo, o servidor poderá ser lotado provisoriamente em repartição da administração estadual, né? O que acontece aqui? Tá? Vamos aqui, né? Observação. Observação aqui, tá? Observação. Se esse deslocamento para o afastamento do cônjuge, tá certo? For no âmbito do Estado. No âmbito do Estado. Tá certo? Se for tudo estadual, tá? No âmbito do Estado. Vamos aqui, colocar aqui um exemplo aqui. A pessoa, vamos pegar um órgão que só tem aqui em Cuiabá. Ah, o cara, ele é policial, trabalha aqui em Cuiabá, polícia.
A esposa é técnica da Secretaria de Cultura, que só tem sede aqui em Cuiabá, não tem unidade no interior. O polícia é deslocado para ir, tá? Para ir lá para trabalhar lá em Sinop, beleza? Ele vai. Vem comigo. A esposa tem direito, a esposa tem direito de pedir essa licença? Ela que pede, não ele. Ele vai pedir, beleza. Lá em Sinop, ela é administrativa. Ela é do Estado, ela que vai pedir a licença. Ela é administrativa na Secretaria de Cultura. Lá em Sinop, tem algum órgão estadual que tem alguma, que é semelhante a essa função dela aqui em Cuiabá? Tem. Na onde? Vamos supor, na própria Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação. Então ela, olha que coisa interessante, né? Ela vai ser lotada lá, ela vai trabalhar como excedente. Por que excedente? Porque não tem um cargo dela. Lembra que eu expliquei isso para vocês ontem, né? Não tem um cargo dela e ela vai fazer o quê? E quem que vai pagar o salário dela? O órgão de origem, a Secretaria de Cultura, tá? Então isso aí é importantíssimo, viu, gente, tá? Isso é importantíssimo. Se não fosse assim, né, ia ter muita dificuldade. Então, observação é o seguinte, né? Ente estadual. Ó. Então ela passa a ter o quê? Com remuneração. Passa a ser com remuneração. Oi? Se ela for para o município, o marido é do Estado. Calma, o marido é do Estado e ela é do município de Cuiabá, tá? Aí eu pergunto para você, o marido foi para lá, não foi? O marido foi. Ela está aqui. O estatuto do município não é objeto disso aqui. Tá? Isso aqui é só estadual, mas eu vou falar para você que eu conheço o estatuto municipal. Tá? O estatuto municipal é a lei complementar 93, aqui de Cuiabá. No estatuto municipal ele diz o seguinte, ela pode ir. Certo? Ela pode ir. Só que no estatuto municipal não existe a possibilidade de remuneração. Por quê? Porque o município de Cuiabá não tem nenhuma unidade de trabalho lá. Certo? Lá. Por que isso aqui vale? Porque o Estado é muito grande. Olha, tudo bem, a Secretaria de Cultura vai pagar, certo? Mas ela vai trabalhar na SEDUC. Quem que é o patrão dos dois? O Estado. Então, nesse caso, pode. E isso serve também para o governo federal. Tá? Isso serve também para o governo federal. Isso serve para o governo federal. Opa, passei aqui. Outra licença. Licença para o serviço militar. Tá? Licença para o serviço militar. O serviço militar não é obrigatório? Sim, tá? Então vamos lá. O servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias com remuneração para reassumir o exercício do cargo. Tá? Então, o serviço militar, ela vai ser... Qual que é o prazo do serviço militar? Serviço militar. Prazo vai ser o quê? Da prestação do serviço. Tá? Da prestação do serviço. Remuneração. Negativo, federal. Não, isso aqui é só das Forças Armadas, né? Para aí. Convocado para o serviço militar. Convocado para o serviço... A pergunta foi, gente, essa polícia militar é a polícia militar aqui do estado do Mato Grosso? Não.
A convocação, qual que é o serviço militar obrigatório? Das Forças Armadas, não é isso? Do Exército, Marinha ou Aeronáutica, né? Tá, beleza? Remuneração, gente, tá? Durante o serviço. Quem que paga? Qual governo? O governo. Qual governo? Governo, o militar, né? Vou colocar aqui, né? Se for da Marinha, vai ser Marinha, tá. Depois, ó. Depois você tem aqui os 30 dias para reassumir o Estado. Boa questão de concurso, né? Também. Boa pergunta, excelente pergunta, porque já linkei lá Vamos, o comum, tá? O comum. O guri com 17 anos vai ter que ir lá no 44 assinar o papelzinho dele lá, ok? Aí o que acontece, né? Às vezes o cara, ele tá estudando, tipo fazendo medicina, ok? Aí ele não presta o serviço militar, ele vai prestar o serviço militar depois que formar, que aí ele vai servir como médico. Tá? Vai servir como médico. Só que no meio do caminho o cara me passa no concurso. Ele toma posse. Ele pode? Pode. Certo? Então, isso é um dos exemplos da convocação. Tá? Outro, né? O cara tinha que se apresentar com 17 anos, não foi com 18, foi com 19. Tá irregular. Oi? Já chama o Rodolfo lá. Né? Mais uma notícia ruim, essa câmera ficou com imagem preta. Vou ficar por aqui. Deixa eu voltar aqui. É o seguinte, quando você presta o serviço militar, você não é aposentado, você fica na reserva. Então, a qualquer momento, tá? A qualquer momento você pode ser convocado para servir. Aí, esse caso aí. Beleza? Em guerra, pronto, você vai. Fechou? 10, né? Ok, próxima licença. Eu vou só escrever ali, tá? Atividade política. Tá? Essa licença atividade política, a pessoa confunde com afastamento para mandato eletivo. Então você tem duas coisas aqui. Duas coisas. Você tem a licença para atividade política é uma coisa. Beleza? Aí você tem uma outra coisa, chama-se afastamento para exercício de mandato eletivo. No segundo, que é o afastamento, ele foi eleito. Ele foi eleito. Certo? Aí já é outra situação. Aqui, que significa atividade política, gente? Atividade política significa dizer o seguinte, tá? Atividade política significa dizer que você vai fazer política, campanha. Tá? Você vai fazer política, você vai fazer campanha. Entenderam, gente? Então é o seguinte, quando o servidor público pode se candidatar a cargos eletivos? Pode. Qual que é uma das obrigações eleitorais ao servidor público? Descompatibilização. Não é verdade? Tem que se descompatibilizar do cargo. Por quê? Porque o cargo é público. Então, você ocupando um cargo público, a legislação eleitoral entende o seguinte, né? Entende que você pode se beneficiar desse cargo e você vai ter o quê? Uma situação desigual com os outros candidatos. Então você tem que descompatibilizar, não é isso? Beleza, né? Aí você tem dois tipos de descompatibilização, gente, tá? Você tem um tipo de descompatibilização que são dos cargos de liderança. Lembra do DGA, direção, chefia e assessoramento? Então, esses cargos, ó, olha só, a descompatibilização de direção, chefia e assessoramento, que são o quê? Cargos comissionados. Lembra dos cargos comissionados? Você tem que descompatibilizar, né, no prazo da janela eleitoral, normalmente 8 meses antes da eleição, que neste ano terminou no dia
1º ou dia 2 de abril, alguma coisa assim. Agora, você é servidor público, você não está ocupando o cargo, beleza? Você vai ter que descompatibilizar 3 meses antes, tá? Do cargo. Ou nesse momento aqui, ó, que aqui vai regulamentar, tá? Então, a atividade política que quer, ele vai estar fazendo campanha, beleza? Essa licença aqui tem uma particularidade. 2 momentos. Um momento que a pessoa vai receber a remuneração e outro momento que ela não recebe a remuneração. O servidor terá o direito de licença sem remuneração durante o período... Avisou o Rodolfo lá? Já resolveu? Eu preso aqui, pô. Beleza. Então vamos lá. Será o direito de licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha na convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, a atividade aqui, ó, você tem o primeiro, tá? O primeiro, que é do ato da convenção partidária. O que é convenção partidária? Convenção partidária nada mais é do que quando todos os partidos políticos têm que se reunir e escolher quem são os seus candidatos. Tá? Convenção, só para vocês terem uma ideia, a convenção partidária desse ano vai ser do dia 26 de julho a dia 4 de agosto. Tá? Então ele dá uma semaninha para o pessoal fazer as suas convenções partidárias. Né? Até onde? Ó, da convenção partidária até o registro da candidatura. Quem que registra a candidatura? Justiça Eleitoral. Nesse período aqui, eu posso me dedicar exclusivamente às campanhas, às eleições? Sim. Só que você vai ser o quê? Sem remuneração. E outra coisa, ano eleitoral, cara. Ano eleitoral, cara, poxa, eu vou fazer uma questão atualizada. Uma questão atualizada essa, né? Ano eleitoral. Então você tem que já ter essa percepção. Qualquer um. Agora o cara pensa, cara, eu não vou fazer isso, por que eu não vou fazer isso? Porque eu vou ficar sem remuneração. Tá? Apesar que hoje em dia, esse período aqui é 15 dias só. 15 dias, né? 15 dias. Se o cara for esperto, ele já tem um data, ele já pede umas férias, entendeu? Já, certo? E outro período vai ser com remuneração. Ele já está pensando nisso, já faz o golpe lá, né? Agora, o que acontece? Esse período de atividade política no Brasil, cada ano que passa, ele enxuga mais. Não sei se o pessoal aí mais experiente lembra, né? Que antes eram 3 meses de campanha. Eram 3 meses de campanha, ninguém aguentava mais horário eleitoral. Agora são 47 dias, né? 45 dias. Hã? Que eu acho é muito, eu acho que daqui a um dia vai ser 30 dias, né? Ok, agora, o servidor, olha aqui a descompatibilização, ó. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha sua função e que exerça cargo de direção, chefia e assessoramento, assistência à arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao seu registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 15º dia seguinte do pleito. Tá? Olha aí, ó, até o 10º dia quinto do pleito, né? Tá? Ele será direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação, fiscalização. Dele será afastado a partir do dia imediato. Agora vem a outra licença aqui, né? Aqui, gente, nessa segunda parte aqui, ó, tá? Então vai ser aqui, ó, do registro da candidatura até aonde? 15 dias após a eleição. Então, este cara aqui vai ser com... Por que aqui tem que ser com remuneração? Porque aqui ele obriga o cara a descompatibilizar.
candidatura. Com remuneração. Tá? Então, essa aqui é a licença para 15 dias após as eleições. Tá? 15 dias após as eleições. Eu juro para vocês que eu não consigo entender por que ele deu 15 dias depois. É uma de férias pro cara? Né? Entenderam? Não sei por que deu 15 dias. Se eu fosse o legislador, eu colocava no dia seguinte após, o primeiro dia útil após, tá, a realização das eleições. Põe um cara para trabalhar. Põe um cara para trabalhar, não pode ter preguiça. Ó, a partir do registro da candidatura até o 15º dia seguinte da eleição, o servidor fará jus à licença como se exercício estivesse com o vencimento que trata o artigo 57. Tá? Então ele vai ter direito aí à remuneração. E o detalhe, esse período aqui ele vai contar como efetivo exercício de trabalho. O efetivo exercício é importante, gente? Muito, né? Muito. Para quê? Para aposentadoria, ele é importante para aposentadoria, ele é importante para promoção, progressão, é importante, sabe para quê? Para contagem de tempo para estabilidade, para contagem de tempo para estágio probatório. Pergunta top das galáxias para vocês. Top. Comando da questão. Luiz Antônio passou no concurso público, está em pleno estágio probatório, passado 1 ano da sua posse, ele se candidatou, né? Ele foi escolhido em convenção partidária, e solicitou a licença para atividade política. Durante esse período da convenção da partidária até o registro da candidatura, pergunto, o que acontece com o seu estágio probatório? Interrompe, suspende, nada acontece. 3 opções. Ele vai o quê? Suspender. Não, suspendeu para o tempo. Para o tempo. Tá? Isso vai valer para quê? Isso vai valer para estabilidade, porque são 3 anos de efetivo exercício. Aqui não foi efetivo exercício. Ele está com vínculo com o cargo, mas não está em exercício. Então o aluno vai tendo essas percepções, né? Ok? Vamos lá. Próxima licença, né? Licença prêmio. Tá? Hoje não está com cara de sexta-feira? Licença prêmio, tá? Licença prêmio por assiduidade. Explico, eu já tive o prazer de gozar 2, 3 licenças dessas. É bom demais, né? Gente, o estatuto não valoriza a família? Sim, tá. Vários momentos aqui vocês enxergaram que a entidade de família é importante para o estatuto? Muito, né? Outra coisa, o estatuto também visa valorizar aqueles comprometidos com a máquina pública. Tá errado o quê? Ah, sequência aí? Ah. Oi, calma. Aí lá é Jorge e aqui é Davi. Calma, para aí, vamos, deixa eu ver aqui, ó. O que acontece, gente? Licença prêmio, assiduidade. Todo aquele servidor, tá? Todo servidor, tá? Todo servidor que durante 5 anos não teve nenhuma falta, ele passa a ter jus à licença prêmio.
tá? Que são 3 meses de remuneração. Tá? 3 meses, tá? Então é o seguinte, ó, após o quinquênio, 5 anos ininterruptos, tá? Então você tem que trabalhar 5 anos, tá? Para você não perder o direito, ok? De efetivo exercício, no serviço público estadual, o servidor fará jus a 3 meses de licença a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, sendo permitida a sua conversão em espécie parcial ou total por opção do servidor. Tá? Só que esse por opção para o servidor tem um decreto do governador lá de Dante de Oliveira que não permite aí essa conversão. Tá? Então isso aqui era o quê? Para valorizar o servidor público que não falta o serviço. Beleza? Tá. Pessoalmente, eu acredito que esse vai ser um direito que vai sumir da nossa vida brevemente. Tá? No Estatuto Federal, na Lei 8.112, tá? Na Lei 8.112, tinha também esse dispositivo. Lá em 2000 e pouco, 2004, 2003, alguma coisa assim, essa licença no Estatuto Federal deixou de existir e ela foi transformada na licença qualificação. Entendeu? Ela foi transformada na licença capacitação. Tá? Ela foi transformada. Então, esse aqui é um dos grandes, entendeu, gente? Um dos grandes benefícios aqui do serviço público, né? Isso aqui é um benefício muito importante. Para fins de licença-prêmio que trata este artigo, será considerado tempo de serviço desde o seu ingresso no serviço público estadual. Tá? Olha aí, tempo de serviço. Por exemplo, eu sou técnico educacional, ok? Eu tenho 4 anos de técnico educacional. Aí eu passei para o cargo de analista educacional, perdi exoneração, motivada, né, por cargo inacumulável. A pergunta é, aproveito o tempo no cargo anterior? Sim. Você aproveita o tempo no cargo anterior, tá? Essa é a regra, tá? Somente o que? Estadual. É facultado ao servidor fracionar a licença que trata este artigo em até 3 parcelas, desde que defina previamente os meses para o gozo da licença. Então, ela pode ser parcelada em 3 vezes. Tá? 3 de 30. Tá? Professor, o que é aquela conversão? Antigamente, pagava-se a licença-prêmio. Né? Se há interesse da administração pública, ela faz essa indenização. Mas faz muito tempo que não tem isso. Tá? Vocês acham importante esse benefício? Você acha que esse benefício ele é controlado? Você acha que o servidor público controla? Controla. Então você tem aqui, ó, tá? Olha as hipóteses na qual você perde esse direito da licença, né? Observe o seguinte, cara, que as outras licenças foram curtinhas, não é isso? Um artigo, um parágrafo único, 2, 3 parágrafos. Olha o tamanho a complexidade de normas. Não se considerará licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar de suspensão. Aí nós temos as penalidades, né? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, né? 2. Afastar-se do cargo em virtude de, afastar-se do cargo. Motivo de doença, por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração. Então, sem remuneração. Então, ele vai perder o direito, né? Licença para tratar de interesses particulares. Então, solicitou essa licença. Essa licença a gente vai trabalhar um pouco mais para frente para vocês, que são 2 anos. Né? Condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se ele sofreu uma punição no Poder Judiciário, tá? Pode ser tanto reclusão quanto detenção, ele vai ter o quê? Ele vai perder o benefício da licença-prêmio. Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.
Então, são hipóteses na qual você perde o benefício da licença. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de 1 mês para cada 3 faltas. Então, cada 3 faltas você retarda 1 mês. Tá? Então, se você tem ali, né, teve uma falta, né, uma falta até ele perdoou, né? Agora 3 faltas, não vai ter o benefício de concessão, vai demorar mais 1 mês. Tá? Agora, isso aí mudou. Isso antes era uma falta, você perdia. É. Gente, é uma licença que todo mundo vai ter? Sim. Né? Todo mundo vai ter. Então, ele tem que ter o quê? Planejamento. O número de servidor em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Inclusive, todo ano, final do ano, passa a relação para quê? Para a formatação da escala de férias e escala de licença. Então, existe a escala também de licença. Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de licença-prêmio não gozado. Tá? A pessoa vai aposentar, certo? Então, o que acontece? A pessoa vai aposentar e ela tem 5 licenças dessas aí estocadas, nunca tirou. Então, ela tem o quê? 15 meses. 15 meses são 30. Ok? Aí eu pergunto, no estatuto está claro, e vocês entenderam isso? E na prática, professor, isso vale? Não vale. Lembra a aula que eu passei para vocês do artigo 40? Que você não pode criar tempo de serviço fictício? Lembra que eu falei que não pode criar tempo de serviço fictício para fins de aposentadoria? Tá? Isso agora entrou na emenda 109 de 2019. Emenda 109 de 2019. Então, eu acredito que esse dispositivo aqui, ele é inaplicável no nosso arcabouço jurídico. Porque você está criando o quê? Um tempo de serviço fictício. E você não pode criar tempo de serviço fictício. Beleza? Para possibilitar o controle das concessões de licença, o órgão de lotação deverá proceder anualmente à escala de servidores a fim de atender o disposto do artigo 109 e garantir os recursos orçamentários e financeiros necessários para o pagamento da opção. Tá? Vamos lá, né? Olha o tamanho da regulamentação, né? O servidor não poderá acumular 2 licenças-prêmio. O servidor deverá gozar a licença-prêmio concedida obrigatoriamente no período aquisitivo subsequente, né? Então, o que acontece? Era muita praxe, isso aqui é da minha época. Muita praxe o quê? A pessoa está acumulando isso. Quando você acumula, você cria um passivo para a administração pública. A administração pública não quer ter passivo. Então, ele fala o seguinte, né? Que você, um quinquênio, no próximo quinquênio, você tem que usufruir dessa licença. Caso não usufrua o período subsequente, entrará automaticamente em gozo a referida licença a partir do primeiro dia do terceiro período aquisitivo, né? Então, a partir do primeiro dia do período aquisitivo, é igual aquelas férias forçadas da CLT. Só que na prática eu nunca vi isso acontecer, né? Beleza. Aí, licença, olha só, o Estatuto Federal 8.112 tinha licença-prêmio. Tá? E ela foi aqui, ó, em 2006, ó, 97, perdão, né? Em 97 ela foi o quê? Ela foi transformada na licença para capacitação. Após a cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, ó, no interesse da administração, não é um direito, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Tá? Ok. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis, ou seja, se ele não utilizar no período, ele perde o direito. Ficou pior, né?
Professor, como é que esse curso de capacitação brasileiro é terrível, né? Isso eu vi, eu não vou falar só as pessoas, né? Mas eu vi acontecer isso muito perto de mim. Caso número 1. A pessoa vai e se matricula num curso de capacitação, de licitação pela internet. Online, EAD, tá? O que acontece? A pessoa, né? Vou colocar para você o caso número 1. A pessoa a pessoa se matriculou num curso de EAD de licitação. O curso era tipo lá 50 horas, ok? Aí a pessoa, desesperada, ele foi e assistiu todas as aulas certinho, bonitinho, em uma semana. Todo dia ele lá assistia, fazia as tarefas e o que aconteceu? Um dia depois que ele terminou o curso, ou seja, na outra semana, deram um certificado para ele. Naquela data, né? Ele fez o curso? Ele cumpriu o requisito? Só que ele voltou 3 meses depois. Menos de 3 meses depois, né? O órgão entendeu o seguinte, que assim, no momento que ele terminou o curso, ele teria que se reapresentar. Caso número 2, outra pessoa fez o mesmo curso. Só que aí ele foi, mas, entendeu? EAD. Então tem isso aí. E o pessoal usa bastante esse instituto aqui, viu? A licença dele. Próxima licença. Licença para tratar de interesses particulares. Ó, então licença prêmio, ela é o quê? 3 meses e ela é com remuneração. Sexta licença, né? Trato de interesse particular. Aí o estatuto é tão bom, né, cara? Tão bom com o servidor público, né? Essa aqui é 2 anos, tá? E ela é sem remuneração. Tá? Aí, trato para interesse particular, né? O estatuto é tão bom, gente, que ele fala o seguinte, poxa, eu preciso de um tempo para resolver assuntos particulares. Que ele fala, não, você não perde o seu cargo, você pode solicitar essa licença e ir lá resolver seus problemas. Tá? Você pode fazer isso, tá? Certo? Você pode fazer isso, né? E eu falo que a LAC só existe por causa dessa licença. Antes, né, assim, já estava lá em 2009 com essa ideia fixa, né? E aí trabalhei em um órgão tranquilo, Casa Civil, né? De boa, tal, né? Tinha meu notebook pessoal para não usar o notebook da máquina pública, né? Que no pessoal eu posso fazer minhas coisas pessoal também, né? Jamais eu vou usar coisa pública, né? Nunca gostei dessas coisas, né? Tava lá. Aí primeiro eu peguei férias, peguei licença prêmio, né? Aí isso aí foi 8 meses. Pum! Tá? E aí o seguinte, eu estava na rotina já intensa, né? Poxa, e agora? Vou parar tudo e voltar para o Estado? Certo? Vou conseguir conciliar? Vou me enganar lá e aqui, né? Aí eu falei, cara, eu vou pedir essa licença, vou ficar sem salário 2 anos, eu posso voltar a qualquer momento, tá? Vou voltar a qualquer momento, vou ver como é que é, né? Aí tanto é que eu fui, né? Aí quando deu 1 ano e meio, eu fui lá e pedi exoneração, para não querer voltar atrás. Mas é uma garantia, não é uma garantia? Você tem que, ó, se der errado, você volta. E tem muita gente que usa essa licença. O cara precisa de um tempo, quero passar no outro concurso, tá? Ele se prepara economicamente, não perde, é uma garantia, uma segurança. Então essa aí o estatuto é tão bom que previu isso. Tá? Você não perde a sua vaga, o cargo, ninguém ocupa seu cargo. O pedido, ó, a pedido e sem prejuízo do serviço, tá? Será concedida, ó, sem prejuízo do serviço. Gente, aqui está escrito remuneração ou não?
ó, do serviço. Né? Sem prejuízo do serviço. Quando ele coloca sem prejuízo do serviço, ele está dando o critério na qual a administração pode vetar a sua licença. Então eu vou pedir, tá? E se for sem prejuízo, ou seja, se o chefe lá fala, não, ele vai fazer falta. Se ele fala que vai fazer falta, é com prejuízo. Certo? Aí ele não é concedida. Esse aqui é o motivo que o legislador colocou no artigo para quê? Para negar a licença. Né? Será concedido ao servidor estável, ou seja, estágio probatório não pode, tá? Licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração, podendo essa licença ser interrompida a qualquer momento por interesse do servidor. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou por interesse do serviço público. Então, ela é uma licença precária. Tá? Qualquer momento ela pode ser interrompida. Né? Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término da anterior. Tá? Eu pedi 2 vezes essa licença. Eu pedi em 2005, quando eu tive uma proposta para trabalhar no supermercado modelo. Aí eu fui, fiquei lá 20 meses, aí depois eu voltei e para LAC. Passou 2 anos, né? Não se concederá licença ao servidor nomeado, removido, redistribuído ou transferido antes de completar 2 anos do exercício. O requerente aguardará, em exercício, no cargo, a publicação do Diário Oficial do ato decisório sobre a licença solicitada. Né? Isso aqui é o seguinte, você pede, você só pode usufruir a licença a partir do momento da publicação do Diário Oficial. Tá? A critério da administração, poderão, isso aqui é lá do Estatuto da Lei 8.112. Muito rápido, muito aqui, gente. Ó, na Lei 8.112 tem, tá? Tem essa licença, só que ela é de 3 anos consecutivos. Tá? 3 anos consecutivos, né? A licença poderá ser interrompida a qualquer momento. Então, lá no Estatuto, são 3 anos. Gente, é importante saber as diferenças, né? Quer ficar competitivo? Coloca no caderno, ó, Estatuto nosso, 2 anos. Lei complementar, 8.112, 3 anos, é uma diferença, tá? É uma diferença importante aí. Licença para desempenho de mandato classista. O que é o mandato classista? É sindicato. Ou associações. Tá? Sindicato ou associações, né? Olha como o estatuto é tão bom, né? Olha, eu vou conceder para você o mandato, tá? É uma licença para você representar a sua categoria, a organização da categoria. É assegurado ao servidor público efetivo o direito da licença remunerada para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, ainda que de caráter nacional, desde que representativas das carreiras integrantes da administração pública estadual, nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual. A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição, né? Ok, então essa licença aqui, o prazo dela será o mesmo do que? Do mandato. E ela é com remuneração. Aí vem a questão, professor, qual que é a quantidade de pessoas que poderão usufruir essa licença, né? Aí nós vamos lá no artigo 133 da Constituição Estadual, que ela fala o seguinte, 133, né?
quando no exercício do mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa representativa de categoria profissional, de membros da administração pública, será colocado à disposição da entidade desde que, agora vem aqui, ó, solicitado não ultrapasse o limite de 3 servidores, entidade que congregue no mínimo 1.000 representados. Tá? Então, no mínimo 1.000, 3, né? Seja solicitado e não ultrapasse o limite de 1 servidor em entidades que congregue menos de 1.000 e mais de 300 representantes. Tá? Então é o seguinte, de 300 a 1.000, 1. Mais de 1.000, 3. Pouco, né? Eu tive também a oportunidade, que eu era gestor governamental bem atuante, e eu fui presidente da associação. E como nós éramos 95, né, eu não consegui descompatibilizar, né? Mas mesmo se fosse 300, eu ia continuar trabalhando. Tá? Ok. Agora, licença para qualificação profissional. Licença número 9. 8, né? 9 lá, não sei, né? 8, tá certo. O que significa, gente, o ato de licença? Né? Licença, né? Licença significa dizer que você vai se afastar do quê? Do cargo. Do exercício do cargo. São situações que permitem, né? Que vão permitir você se afastar sem perder o vínculo com o cargo. Qualificação profissional. A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do governador e consiste no afastamento do servidor de suas funções sem prejuízo dos seus vencimentos, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos de carreira e será concedida para frequência de curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento ou especialização profissional ou a nível de pós-graduação e estágio no país ou no exterior que se interesse o Estado, né? Então essa licença aqui, você tem que entender que necessita de quê? De autorizo do governador. Autorizo do governador. Para a concessão da licença, última licença essa, né? Para a concessão da licença, que trata o artigo anterior, terão preferência servidores que satisfaçam os seguintes requisitos. Primeiro, residência em localidade onde não existam unidades universitárias ou faculdades isoladas. Experiência no máximo de 5 anos de magistério público estadual e o servidor com 5 anos de efetivo exercício no Estado. E curso correlacionado com a área de atuação. Então aí, eu conheço vários colegas aí que fizeram mestrado, fizeram doutorado com essa licença. Aí é o seguinte, né? Ela pode ser remunerada ou sem remuneração, tá? Via de praxe é remunerada. Realizando-se o curso na mesma localidade da lotação do serviço, em outra de fácil lugar, a licença será concedida simples dispensa de expediente
pelo tempo necessário de frequência para o custo de formação. A dispensa que trata o artigo deverá ser obrigatoriamente comprovada mediante frequência regular de curso. Beleza? Agora vamos para a sua pergunta, tá? Prazo dela. O curso, né? Beleza? Vamos lá. Qualificação na cidade. Você vai ter o quê? Uma dispensa do serviço. Dispensa é reposição depois? É banco de horas? Não, você é dispensado. Então não vai precisar repor, tá? Uma dispensa. Beleza? Agora vamos lá. Essa licença, ela pode ser com ou sem remuneração. Hã? Tá? Com ou sem remuneração. Tá? Blairo. Blairo não era muito chegado nessa licença, né? Fala, você quer ir? Vai, mas vai sem salário. Você quer ir? Eu quero. Sacrifício da pessoa, entendeu? Certo? Aí é um ato, decisão política aqui. Tá? Ele pode ser considerado com ou sem remuneração. Você viu que o estatuto deixou omisso? Tá? De propósito, tá? Mas aqui eu digo para vocês que 90% é com e 10% é sem, né? Por exemplo, aí até defendo ele. Em 2005, nós tivemos uma crise financeira gravíssima no Estado. Gravíssima. Gravíssima. Aí teve o quê? Teve vários decretos aqui de contenção de gastos, né? Um desses gastos é isso, porque você pega um professor, está lá no Liceu Cuiabano, cara. Lá no Liceu Cuiabano. O cara vai para o mestrado. Pô, beleza, ele vai para uma qualificação, não é isso? E aí o que acontece, cara? Ele vai sair de lá, ele é professor de matemática, alguém vai ter que ficar no lugar dele. Vai ter que pagar alguém, certo? Então, no momento de crise, ele faz isso. Agora, se for outro momento, ele pode abrir aí critérios, né, editais, é um processo longo de licença de qualificação, né? Agora a gente vai estudar um outro, né? Ó, licença, acabou. Então nós temos quantas licenças? 8. Quer ficar competitivo, gente? Estatuto vai cair em todo o concurso. E a forma que eu estou explicando para vocês serve para a prefeitura, serve para a União. Você tem que entender os principais pontos de divergência aqui são aqueles que você vai ter que pontuar. Prazo, localidade, pronto. Agora são o quê? Afastamentos. Afastamentos. Todas as hipóteses de afastamento nós iremos estudar agora, né? Primeiro afastamento, né? Para servir outro órgão ou entidade. Aí. Ó, para servir outro órgão ou entidade. Tá? Esse serviço significa dizer que está trabalhando? Que ele vai trabalhar em outro lugar? Tá. Exemplos, né? Qual que é o órgão que mais gosta de chamar pessoas para chamar pessoas? Legislativo. Eu quero ir para o gabinete do deputado. O gabinete do deputado não é uma outra entidade, não é um outro órgão? Então eu sou professor, tá certo? E aí o seguinte, eu quero servir no gabinete do deputado, ou seja, tá lá, pode? Pode. Aí vem a questão aqui, né? Essa licença aqui, o principal ponto, vou colocar até no vermelho, é quem paga. Ou seja, com ônus ou sem ônus para o órgão de origem. 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 O órg
com ônus ou sem ônus para o órgão de origem. Olha como isso aqui é importante, cara. Eu estou lá na minha escola, no Liceu Cuiabano. Ok? Não é uma escola estadual? O prefeito de Cuiabá me nomeia para ser secretário de Educação. Secretaria de Educação não é outro poder, né? Não é outra esfera? É município e estado. Beleza? Então, ó, eu estou aqui. Não estou aqui, é a minha remuneração. Sou professor. Fui nomeado para ir lá. Eu vou ocupar aquele cargo, não é isso? Vou ocupar o cargo de secretário. Certo? Para eu assumir este cargo aqui, no outro órgão, na outra entidade, tem que ser concedida o meu afastamento. Entenderam, gente? Senão eu não posso ir para lá. Porque se eu simplesmente não pedir o afastamento aqui nesse órgão, vai dar abandono de cargo. 30 dias, rua. Então a vida funcional, ela é toda ela registrada no seu assentamento, na sua ficha funcional. Aí o seguinte, nesse caso, quem que vai pagar a remuneração? Vai ser o município. Tá? Vai ser o município. Na hora que ele quiser. Se ele quiser voltar, na hora que ele quiser. Ele pede exoneração aqui, ele reassume lá. Pronto. Nesse caso, tá? Efeitos desse caso. Para a aposentadoria, houve algum impacto? Não. Não, por quê? Ele não vai contribuir para a Previdência aqui? E aqui ele não vai contribuir? Essa diferença depois, lá na compensação dos regimes, ele faz, entre os dois regimes, ele faz essa compensação. Agora, estou aqui. Eu estava em estágio probatório aqui. Eu fui lá ser secretário. O que acontece com o estágio? Suspende. Quando voltar, volta a contar. Quando retornar, volta a contar. Promoção e progressão. Não conta também o tempo. Então, o tempo tem essas situações. Então, toda vez que... para servir outro órgão. Já que é muita confusão, né? Vamos lá. O servidor poderá ser cedido. Olha aí. Qual que é o termo técnico aqui? Cedido. Será cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estados, DF e municípios, nas seguintes hipóteses. Então, isso aqui é para qualquer um entre eles. Tá? Qualquer um entre eles. Né? Tá? Existe muita movimentação. Né? Para o exercício de cargo em comissão, comissão de confiança. Cargo em comissão de confiança. Tá? Então, você vai ocupar qualquer tipo de cargo, você pode ir. Então, para você ir lá assumir o seu cargo, gente, presta atenção, você vai ter que fazer um papelinho lá solicitando esse afastamento. Tá? Então, você poderá servir. E detalhe, pode negar ainda. Não, eu não vou deixar você ir. Só que quando você nega, você já cria um quê? Entre os órgãos, né? Um conflito. Em casos previstos em leis específicas, né? Casos previstos em leis específicas. Nós temos aí muitas leis específicas que permitem isso. Tá? Vamos lá. Nas hipóteses de inciso 1. Qual que é o inciso 1? Cargo em comissão. Deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. Tá? Será, da remuneração será do órgão cessionário. Ou seja, quem está recebendo o cara. Tá? Vou só terminar esse artigozinho aí. Tá? Isso aí foi esse negócio do sino aí. Tem um professor aqui que foi militar. E ele fez o sino não para avisar os alunos para ir. Ele fez para avisar os alunos para voltarem do intervalo. Né? Porque aí é um sinal, não precisa ficar chamando as pessoas. Aí ele falou, vamos colocar uma campainha, né? Então é o seguinte, com ônus.
o cara ocupou cargo é com ônus, né? Via de regra, toda e outra licença é sem ônus, paga, aliás, desculpa, é sem ônus, né? Sem ônus. Agora, o outro é com ônus. O que é com ônus? O cara que recebe que paga. O Davi foi cedido, foi colocado à disposição, cedido para a Assembleia Legislativa. Ok? Sem ônus para o órgão de origem. Agora, se o Davi for um cara influente, né? Se o Davi for um cara influente na secretaria, no governo do estado, ele vai para lá que é com ônus para o ônus de origem. Com ônus, o órgão do estado. Qual que é a vantagem dele ir com ônus para o órgão de origem? Com o ônus do órgão de origem significa dizer que ele continua na folha de pagamento, ou seja, todo o tempo de serviço dele vai embora, guri. Vai ser um trator, beleza? Mediante autorização do governador do estado, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício no outro órgão da administração pública estadual que não tenha quadro próprio de pessoal para fim de determinado prazo certo, né? Então, o governador, ele é o quê? Ele não é o chefe disso aqui tudo? Então, ele pode pegar o Davi, que é da SEDUC, que é lá da Secretaria de Educação, e falar, ó, Davi, você vai cumprir uma missão. Se ele é da SEDUC, ele é professor, ele não pode trabalhar na Secretaria de Fazenda. Por quê? Porque lá não tem o cargo dele. Mas ele pode, por uma missão, por tempo certo, ir lá desenvolver essa tarefa. Tá certo? Intervalozinho, 15 minutinhos.